Eu estou conversando com o empresário, com o político Narciso Mendes. Narciso, no bloco anterior deixamos no ar uma pergunta, a sua avaliação do governo Tião Viana, que ficou ainda no ar, e as demais questões levantadas no bloco, inclusive pelos nossos internautas. Mas, concluindo aquela sua fala, vamos lá. Alain, a minha avaliação sobre o governo do Tião Viana ela é muito positiva. Por quê? Porque o Tião Viana está buscando aquilo que nós cobrávamos de forma insistente de todos os governadores que passaram aqui no Acre, pelo menos nos 40 anos que eu vivo aqui, que é tornar o Acre um estado produtivo. E eu concordo inteiramente com essa lógica, porque nós temos que, de forma continuada, liberar a sociedade acreana e a economia acreana da economia do olerite, do contra-cheque. Do contra-cheque, do dinheiro público. Nenhuma região do mundo, e do Brasil especificamente, terá progresso enquanto as pessoas viverem às expensas do poder público. E o governador Tião Viana, ele está fazendo um experimento em várias itens da nossa economia. Em várias frentes. É a indústria do pescado, também apoiando a ZPE. E a ZPE? Você acha que a ZPE, que essa zona de processamento e exportação, pode ser um dos maiores indutores da economia do Acre? Pode ser a grande indutora. Agora, o que me parece, não pela experiência do Acre, mas a experiência das ZPEs que tentaram implantar nos diversos estados do Brasil, esse processo de transformação, parece que a burocracia enterra o andamento dele. Agora, se nós tivéssemos a felicidade de ter aqui no Acre, implantado em funcionamento, uma zona de processamento e exportação, eu vou lhe garantir a você que o Acre dava um salto de qualidade na sua economia. As zonas de processamento e exportação da China, por exemplo, são um exemplo para o mundo de eficiência. Não, Será que a gente pode se basear nelas ou é um modelo completamente diferente? Alain, quando se discute o sucesso econômico da China, eu não trago a China como exemplo de nada. Até porque a questão trabalhista aqui e lá não, há um abismo. É porque a China é um estado hoje, do ponto de vista político, a pior ditadura do planeta. E do ponto de vista econômico, a maior liberalidade do mundo. Que é uma economia de mercado onde se permite o contrabando, a pirataria e etc. Então, eu quero me reportar ao exemplo de algumas outras zonas francas da vida aqui na América do Sul. Agora, aqui no Brasil, a Zona Franca já foi criado a de Brasileia, já foi criada em Macapá, a do BV8. Por falar BV8 lá em Roraima, que eu morei em Roraima também. Vem cá, agora, recentemente eu entrevistei o prefeito de Epitaciolândia, André Assem, e ele me falava com muita alegria da lei que cria os free shops na região de Epitaciolândia. E aí eu queria saber do senhor, é viável? Porque tem toda uma questão de regulamentação, só pode comprar quem estiver em trânsito. O que é que o senhor acha disso? Não, essa ideia do free shop me parece para uma fronteira seca como é a nossa, de uma densidade de pessoas baixíssima. Eu não vejo isso como uma alternativa muito grande, até porque nós já nos servimos praticamente da cidade de Cubira como fosse um free shop. Mas o dinheiro ficava aqui no Brasil. Ah, sim. Essa é a diferença. E tem aquele atendimento melhor ali na nossa região. Agora, eu não lhe digo com absoluta convicção, mas parece que no Brasil já existe uma legislação que ajuda essa região de fronteira, como o caso de Epitaciolândia e Brasileia, de ambos os lados, ter uma região que se adeque com facilidade à instalação dos free shops. Nós falávamos dos governos. O senhor fez sua avaliação muito positiva do governo Tião Viana. Agora é o seguinte, o governo Jorge reestruturou as instituições, a credibilidade do Estado, que estava muito em baixa, realizou importantes obras de infraestrutura urbana. Vamos aqui destacar o Parque da Maternidade, lançou o conceito de florestania, ou seja, aquele projeto econômico econômico e social, focado na economia de base florestal. O extrativismo, o manejo, a indústria madeireira, os polos agroflorestais. Já o Binho foi quem mais investiu na BR-364. O Binho
construiu pontes, o Binho construiu muitas casas populares, foram entregues, inclusive, no governo Tião, logo no início do governo dele. Criou um programa de inclusão social muito importante, que é o PROACRE, mas falhou no diálogo político. Todo mundo que conhece de política faz esse comentário, eu quero saber a tua opinião sobre essa questão do governo Binho. E já o Tião Viana pulverizou suas ações na indústria, no asfaltamento, pavimentação de ruas, agora também nas casas populares com a Cidade do Povo. E aí, Tião está no caminho certo em pulverizar as ações de governo? Alain, as diferenças dos três governos, elas são naturais. Porque o homem é o estilo. E no regime presidencialista, que é o nosso caso, o estilo do governo, do governador, é o estilo do seu governo. Já diria o filósofo espanhol Ortega y Gasset. O homem é as suas circunstâncias. O homem e suas circunstâncias. Então, o que é que acontece? O Jorge Viana, naquele momento, que eu lhes fazia oposição, eu não vinha público fazer esse tipo de elogio que eu vou fazer aqui agora, não. Eu não faria, por quê? A oposição não tem obrigação nem dever de estar elogiando o governo. A oposição não tem essa obrigação. Quem tem a obrigação de defender o governo é a sua base de sustentação. O Jorge Viana pegou, dos três governos, pegou a fase mais difícil, que foi a institucionalização do Estado do Acre. Alain, o resgate, inclusive. Alain, o Acre era um Estado desinstituído. Você chegava no Detran, era uma esculhambação, chegava no DERAC, era outra, você chegava na prefeitura, era outra. Quer dizer, o trabalho mais difícil foi a institucionalização desse Estado. E o Binho? E, consequentemente, o pioneiro em obras absolutamente fundamentais para a nossa capital, para o nosso Estado. O Canal da Maternidade tem uma nova cara, Rio Branco, ninguém pode esquecer isso, né? E até digo que a reeleição de Jorge Viana se deveu ao Canal da Maternidade. Eu me lembro. Que ele inaugurou bem pertinho da eleição. No dia que ele derrubou aquele tapume, eu disse para o meu candidato a governador na época. Está reeleito. Fechou a conta. Fechou a conta. O Binho, você analisou perfeitamente. O Binho foi, para mim, o governo mais republicano que eu já vi nesse Estado. E é o que muitos analistas políticos dizem. Republicano. Agora, como o homem é o estilo, o Binho não tinha o estilo do político. Não tinha. Não tinha. E tanto não tinha que ele não propugnou pela sua reeleição. Que, enquanto a legislação e talvez o partido pretendesse que ele fosse candidato à reeleição, é que ele não gostava daquilo. Embora tenha dado conta do recado, das suas atribuições, ele não gostava de ser governador. Aí vem o Tião Viana. Tião Viana, ele leva uma vantagem extraordinária em ser governador. Primeiro, é um homem que tem muito prestígio em Brasília. Foi vice-presidente do Senado, muito conhecido, respeitado. Foi presidente do Senado, não, ele foi presidente do Senado no momento mais crítico da história exatamente, deixa eu aqui corrigir. Foi presidente, vice-presidente, mas foi presidente no momento crítico. No momento crítico. Exatamente. E o Tião Viana, ele gosta de fazer política. Se você olhar a agenda do Tião Viana, que eu acompanho de longe, mas acompanho a agenda do Tião Viana, eu não sei como é que ele fisicamente aguenta. Pelo que eu estou sabendo, ontem passou em Brasília, que eu estive lá também, já hoje está em Brasília. Não sei, mas provavelmente depois da manhã ele chega lá em Taumaturgo, em Feijó, em Tarauacá. Então, só faz isso quem gosta de fazer política. E o Tião Viana está resgatando pessoas que nunca votaram no PT, que nunca serão petistas, como é o meu caso. Eu nunca serei petista. E aqui eu já estou respondendo uma pergunta que talvez os seus internautas estejam fazendo. Narciso, você petizou? Não petizei. Não. Eu hoje sou politicamente apartidário. Eu não tenho um partido político. Não tenho pretensões de candidatura. Só que o Tião Viana, ele está trazendo os antigos adversários, os antigos antipetistas a admirar a sua administração, que é o meu caso. E eu poderia aqui citar de muitas outras pessoas. Porque o governador Tião Viana, ele está fazendo por esse Estado uma obra que, para mim, é a que vai redimir o nosso Estado, que é a tentativa de criar um modelo de desenvolvimento econômico para esse Estado. Porque nós, volto a repetir, nós temos que tirar nossa população, os meus filhos, os meus netos, não podem estar
eu estar se formando, pensando de amanhã se tornar um funcionário público. Vamos fazer a pergunta aqui. Fábio Lira de Andrade. Narciso, o que você acha da deputada Antônia Lúcia dizer que tudo o que acontece de errado nesse estado tem o governador Tião Viana como culpado? Não sei se é só a Antônia Lúcia, tem outros oposicionistas que fazem isso também. Ela, quando fala assim, ele está falando pelos cotovelos, né? Eu nunca fiz uma crítica, uma censura, uma admoestação de nada, sem nominar o sujeito e o predicado da minha acusação. Quer dizer, tudo de ruim desse Estado, eu não debitaria o tudo ruim desse, não um bandido, porque muitas vezes um bandido tem o seu lado bom. Quer dizer, tudo que ruim desse Estado... Esse discurso que, infelizmente, alguns oposicionistas ainda utilizam, de que tudo que está indo, nada presta, é justamente aí que alguns líderes de oposição têm que mudar? Ou seja, o Fernando Melo usou um jargão inteligente na campanha dele. Teve uma votação pífia, mas muito inteligente. Consertar o que está e modificar o que está mal feito. Exatamente. Melhorar o que está bom, né? E melhorar o que está mal feito. Consertar o que está bom, manter o que está bom e melhorar o que está mal feito. É isso que a oposição tem que adotar? É isso que tem que adotar. Eu, enquanto oposição, eu dizia, no governo Binho, vamos no governo Binho. Você disse que o Binho cuidou disso, daquilo e daquilo outro. Mas falhou no aspecto político. Para mim, aonde Binho cuidou melhor foi na questão da educação do Acre. Sem dúvida, porque ele é um educador também. Né? Quando ele foi candidato a governador, e que nós íamos preparar o nosso candidato para fazer o debate político, eu dizia para ele, não se mete a falar sobre educação, por duas razões. Primeiro, que o Binho conhece o assunto mais do que você. O senhor orientando o Márcio Bittar. Você mais, exatamente. Eu me lembro de um debate que o Binho deu uma aula. Pronto, já que você nominou, eu digo, Márcio, quando o Binho lhe fizer uma pergunta sobre educação, você diz que não quer saber deste assunto, por exemplo, e puxa outro assunto, porque se você entrar discutindo educação com o Binho, você perde. Por quê? Foi a melhor área do governo dele, foi ela. E segundo, porque ele conhece profundamente o assunto. Tanto que está lá em Brasília, no Ministério da Educação. É tanto que aí quando vai para o debate, a primeira pergunta que o Márcio Bittar faz ao Binho é sobre o IDEB. Aí o Binho disse, provou que o IDEB do Acre estava satisfatoriamente bem. Aí fez uma pergunta para o Márcio Bittar sobre outros índices de educação que o Márcio Bittar não sabia nem o que significava dizer. Por falar nisso, e essa história de candidatura única da oposição, o que o senhor pensa disso? A oposição esteve reunida ontem, debatendo esse tema, e o senhor que foi um grande líder da oposição, é viável ter uma candidatura única para o governo e uma única para o Senado? Rapaz, deixa eu ver se está aqui. Eu estava lendo aqui, parece até coisa combinada, aqui não foi, né? Não foi, não. O que o senhor estava lendo? O PSDB tem tudo para vencer as eleições de 2014. O primeiro passo é a unidade. Cansei de ver o partido dividido. O que acontece é o seguinte... Essa fala de quem? Fernando Henrique Cardoso. Muito no encontro também que aconteceu recentemente em São Paulo, onde estavam querendo inflar a candidatura do Aécio Neves. Mas o Serra e o Aécio ainda não conversaram. Não decidiram. Aí o José Serra encontrou uma bela justificativa que teria que ir aos Estados Unidos resolver um outro problema. Quer dizer, como se não participou da reunião. Participou. Exato. Então, o que acontece com a oposição do Acre, e talvez tenha sido o motivo determinante da minha saída da política partidária, é porque a oposição do Acre, ela é uma confederação de guetos, cada um deles advogando seus interesses pessoais. Então essa história de que não há unidade na oposição é verdade? Não haverá unidade, porque o projeto político do Flávio... Mas eles não estão se unindo para criar um projeto? Não se uniram ontem para unificar o diálogo e o debate e inclusive o discurso? Alain, eu vou me reportar ao Lula, sindicalista. Ao Lula sindicalista, que ele criou o nome a partir da base do líder sindical que ele foi. Aí ele levava uma relação de 30 itens para reivindicar o patrão. Melhorar o cafezinho, melhorar a temperatura da água, melhorar o piso do refeitório. Aí, entre todas as reivindicações, como as reivindicações sindicais não poderiam deixar, aumento salarial. Aí ele deixava para reivindicar o aumento salarial por último.
Porque sabia que se começasse por aqui, recebia uma negativa e podia negar de cima para baixo. Aí, às vezes, ele não conseguia absolutamente nada no aumento salarial. Aí chegava para a classe dele, não conseguia aumentar aqui, mas conseguia 10 coisas. Conseguia aumentar o piso do refeitório, a água gelada, aquela coisa. Ou seja... Então, o que acontece é o seguinte, a nossa oposição, não existe oposição quando você começa... Nos moldes do MDA, por exemplo. Quando você começa a discutir a partir de candidaturas. Se eu lhe perguntar hoje a você, nós temos Márcio Bittar, candidato, ou se autoproclamando candidato a governador. Sérgio Petecão não abre mão. Para o Senado, nós temos o Gladson Cameli, temos... Da oposição até o momento o Gladson, talvez o Luiz Calixto. O Luiz Calixto. Talvez um João Correia. Então você não colocar pode... seu nome. O único... Eu estou há 41 anos no Acre, 32 fazendo política, vivendo o ambiente político. Eu vi 3 projetos políticos aqui no Acre bem sucedidos, porque começaram pela unidade. Foi o MDB, quando resultou na eleição de Nabo Júnior governador. O da Frente Popular, que resultou na eleição de Jorge Viana. E o MDA, que Quando aqui eu venceu. digo a você, o MDA, no melhor momento da Frente Popular do Acre, no melhor momento da Frente Popular do Acre, no melhor momento do prestígio de Jorge Viana, nós fizemos na prefeitura de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Serra Madureira. Verdade. Narciso, nosso tempo está estourado. Última pergunta, rapidinho me responda, é o Neudes Pereira. Narciso Mendes, em sua opinião, quem foi o melhor prefeito de Rio Branco e o melhor governador do Acre? Melhor prefeito de Rio Branco, na sua história. Para mim, o melhor e o mais decente prefeito do Acre foi Raimundo Angelim. Muito bom. Um homem de uma conduta exemplar. E o melhor governador do Acre? O melhor governador do Acre eu espero que seja o Tião Viana. Eu espero que seja. Melhor do que Jorge? Olha, nós temos hoje que entender que cada governador tem a obrigação de ser melhor do que o seu antecessor. É verdade. Até porque as condições, às vezes, são sempre mais favoráveis. Embora Tião Viana não tenha pegado as condições que Georgiana pegou. Gente, infelizmente nosso tempo está estourado. Eu quero agradecer a você que mandou sua pergunta. Não tive tempo de fazer todas elas. Eu recebi aqui, bati um papo com um dos políticos mais emblemáticos e polêmicos da história do Acre e empresário do ramo de comunicação e também de engenharia, Narciso Mendes. Narciso, muito obrigado pela tua vinda. Obrigado também. Agora o espaço está aberto para você voltar aqui outras vezes, para a gente bater papo, viu? Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.